Iniciaremos a resolução de mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, Caderno 5, amarelo, questão 161, Caderno azul, questão 162, Caderno verde, questão 166 e Caderno cinza, questão 157. Uma empresa produziu em determinado mês 110 toneladas de plástico a partir de derivados de petróleo e 80 toneladas a partir de plásticos reciclados. O custo para reciclar uma tonelada de plástico é de R$ 500, que equivale a 5% do custo para produzir a mesma quantidade de plástico a partir de derivados do petróleo. Para o mês seguinte, a meta da empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzido nesse mês, mas com redução de pelo menos 50% no custo de produção. Para que no mês seguinte a empresa atinja a meta, a quantidade mínima de toneladas de plástico que devem ser produzidas a partir de reciclagem deverá ser. Então, eu tenho 110 toneladas de plástico a partir de derivados de petróleo. Eu vou chamar o plástico derivado do petróleo de P, então são 110 toneladas. E eu tenho 80 toneladas a partir de plásticos reciclados. Eu vou chamar o plástico reciclado de R. São 80 toneladas. O que ele diz? O custo para reciclar uma tonelada de plástico é R$ 500. Como eu tenho 80 toneladas, regrinha de 3, o custo é X. Então, multiplicando em cruz, eu tenho que X vezes 1 é 500 vezes 80, 8 vezes 5, 40, mais 3 zeros dá R$40.000. Depois ele fala que esse valor de R$500 equivale a 5% do custo para produzir a mesma quantidade de plástico a partir de derivados de petróleo. Então, R$500 é 5% do valor de P. Então, o que é 5%? É 5 sobre 100, o D vira vezes P. Então, 5P sobre 100 vai dar 500. Novamente, multiplicando em cruz, ou simplificando 5 com 5, eu tenho que o P vezes 1 vai ser 100 vezes 100, é 1 com 4 zeros. Então, dá 10.000. Eu tenho aqui, por tonelada, um custo de R$10.000. Como são 110 toneladas do plástico a partir do petróleo, eu teria um custo de R$1.100.000. Assim, o custo total vai ser os R$40.000 do reciclado, mais R$1.100.000 do derivado do petróleo, que dá R$1.140.000. Vamos continuar a leitura. Ele diz, para o mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico. Então, o que eu produzi de plástico mais do que eu produzi de reciclado vai se manter. Eu produzi 110 mais 80, 190 toneladas, então eu vou manter isso daqui inalterado. Mas o que vai acontecer? Eu quero uma redução de 50% da produção. O custo de produção foi R$1.140.000. Eu quero reduzir a metade, 50%, é só dividir por 2. E eu vou ter que a tonelada do petróleo é 10.000, então P vezes 10.000. Mais a tonelada do reciclado é 500, 500 vezes R. A gente recai no sistema. Vamos simplificar. 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros, dividindo tudo por 100. E agora, dividindo 2 por 2 dá 1. E aqui eu tenho 11.400 por 2 dá 5.700. Então, eu ficarei com 100P mais 5R menor ou igual a 5.700. Aqui é múltiplo de 5, múltiplo de 5, múltiplo de 5, dividindo tudo por 5. Eu tenho que 20P mais R é menor que 1.140. Eu quero toneladas de plástico que devem ser produzidas a partir da reciclagem. Eu quero o R, então eu vou isolar o P aqui. O P, passando o R para cá, vai ficar 190 menos R. E vou substituir aqui. O P vai ser 190 menos R. Então, 20 vezes o P, que é 190 menos R, mais o R, é menor ou igual que 1.140. Aqui, 20 vezes 190, 2 vezes 19 dá 38 com 2 zeros, dá 3.800. Aqui vai ficar mais vezes menos, menos 20R mais R dá menos 19R.
e aqui eu vou manter menor ou igual a menos 1.140. Se eu passar o 3.800 para o segundo membro, fica negativo. 3.800 menos 1.140 dá 2.660. Então vai ficar menos 19R menor ou igual que menos 2.660. Eu multiplico por menos 1 e inverto o sinal da inequação. Então vai ficar 19R maior do que 2.660. Então o R será 2.660 dividido por 19 e o R vai ser maior ou igual a 140 toneladas. Como ele quer o valor mínimo, é 140. Portanto, o item correto está na opção B de bola. Uma questão que não é complicada, mas é trabalhosa, muita continha, você cai numa inequação. Você poderia até resolver como uma inequação, se você tiver muita segurança, mas na realidade é uma equação a partir do momento que você considera o valor mínimo. Mas qualquer valor maior ou igual a 140 satisfaz. Mas se você tiver essa segurança de que o valor mínimo está na igualdade, você poderia até trabalhar como uma equação. O mais complicado aqui é a questão das contas. São muitas contas, muitos cálculos, né? Tem porcentagem, tem regra de 3, tem um sistema de equação, e aqui eu tenho uma inequação, uma mescla entre equação e inequação, tá? Uma questão interessante. Espero que você tenha gostado da solução, tenha compreendido, reveja outras vezes se você quiser perceber algum detalhe que porventura tenha sido colocado de forma muito apressada, principalmente em relação aos cálculos. Eu fiz aqui o cálculo, aqui eu também só fiz a indicação, menos 20 mais R, aqui eu só fiz a indicação, menos 3.800, menos 3.800 mais 1.140, e essa divisão aqui também, mas são contas elementares, divisão por 100, multiplicação, divisão por 5 e divisão de 2.660 por 19. São operações elementares, né? Multiplicação, divisão, tudo bem? Até a próxima resolução, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Se possível, dê uma forcinha e inscreva-se no canal. Obrigado se chegou até aqui, até a próxima. Valeu!